Olá, excelente dia, sejam todos bem-vindos. Você que assistiu e acompanhou o Congresso das Famílias e agora também está acompanhando aqui essa extensão do Congresso. E também você que se interessou pelo tema. Meu nome é Fabiana, sou consagrada missionária da comunidade Arca da Aliança, sou membro de aliança e também psicóloga. Hoje iremos falar um pouco sobre rotina familiar saudável. E para falar sobre esse tema, eu escolhi um cômodo da casa onde que a gente passa e faz, muitas das atividades da nossa rotina diária, que é a cozinha. Então vocês podem ver que eu estou aqui na cozinha da minha casa falando um pouquinho para vocês sobre esse tema. E primeiramente, para iniciar, eu quero trazer aqui para vocês que aqui nesse vídeo não se pretende passar um descritivo de uma rotina familiar ideal. Até porque entende-se que cada família tem sua dinâmica e que uma não é igual à outra. A dinâmica que eu tenho aqui na minha casa não é igual à do meu vizinho, mesmo que nós moramos próximo. A dinâmica familiar que eu tenho também aqui na minha casa não é igual dos meus pais, ou dos meus primos, ou do meu irmão. Para adentrarmos mais o tema, eu trago uma reflexão do Papa Francisco, o qual ele aborda 3 dimensões que marcam o ritmo familiar, ou seja, que devem fazer parte da rotina familiar. Ele comenta que na família tem que ter lugar para a oração, tem que ter lugar para o trabalho e também que a família é o lugar da festa. Seguindo o mesmo pensamento do Papa Francisco, iniciando com esse tempo que a família tem que ter para a festa, ele ressalta a importância então de se ter tempos de contemplação e também de aproveitar daquilo que foi conquistado através do trabalho. O verdadeiro tempo da festa suspende o trabalho e é sagrado também. Eles seriam tempos onde que a gente pode ter aquele olhar amoroso, aquele olhar de contemplação sobre os filhos, sobre os netos, sobre o cônjuge, sobre a sua casa. Chega a passar longe de apenas ficar jogado no sofá ou de querer fugir à sua rotina diária. Não seria isso. Mas também faz parte desse tempo os aniversários, celebrar o dom da vida, as bodas, o aniversário de matrimônio, a despedida ou a chegada de alguém, a conquista de algo, que seja uma promoção no trabalho, seja algo na escola que você conseguiu fazer. Esse é o tempo de festa, esse é o tempo de contemplar. Esse é o tempo também de ver aquilo que Deus providenciou através também do seu trabalho, Então tudo isso é necessário para a família. É um tempo também de descanso, É aquele tempo do descanso dominical, Daquele descanso que precisamos ter também, que seja para nos recuperar para a próxima semana. E falando de descanso dominical, nada melhor do que no final de semana termos atividades também de lazer. Ou seja, andar de bicicleta, brincar com os filhos, levá-los a andar de patins ou alguma outra coisa que eles gostam, passear, ir num rio, num dia quente, conhecer uma outra cidade, ir na praia, Brincar que seja na rua ou brincar no seu próprio quintal. Que legal que é também, Participar fazendo uma horta, plantando as verduras,
ou cuidando do jardim, plantando flores, né? São todos momentos de interação entre a família, que favorece o vínculo familiar, que dá também um suporte emocional aos filhos e também permite eles verem cada um dos membros participando, né? Tendo a sua atividade. Então isso é muito importante também. Aqui também trago um ponto importante que seria fazer no mínimo uma refeição juntos em família, né? Com todos os membros, né? Seria um tempo onde não seria para se falar de críticas ou até mesmo falar mal de alguém, mas seria um espaço também para se olhar o outro, saber como o outro está, como é que foi seu dia de trabalho, seu dia na escola, se está tendo dificuldade com alguma coisa, mas seria esse tempo de escuta, esse tempo de olhar ao outro, né? Tão essencial nesses tempos de hoje, né? Que fortaleceria o vínculo e também acaba dando uma estabilidade emocional, principalmente para os filhos, né? Mas também digo para os outros membros também, né? Porque se sentem importantes ao falar. Se sentem, vamos dizer assim, reconhecidos também ali, né? Seja a avó, seja o avô que faça parte da sua família, o irmão que às vezes se sente um pouco deslocado, mas ao mesmo tempo é esse espaço, né? Não somente, vamos dizer, de nos enchermos, de encher nosso corpo, né? De encher nosso estômago, mas também de encher nossa alma, né? Então é um momento muito importante também o tempo da refeição. E sobre isso também trago uma frase do Papa Francisco na catequese de audiência geral do dia 11 de novembro de 2015. Ele fala assim: o convívio é um termômetro garantido para medir a saúde das relações. Se em família tem algum problema ou uma ferida escondida, a mesa compreende-se imediatamente. Uma família que raramente faz as refeições unida ou na qual a mesa não se fala, mas assiste-se à televisão ou se olha para o smartphone, é uma família pouco família. A outra dimensão tratada pelo Papa Francisco refere-se ao trabalho, que também é necessário, né, para se manter a família, a educação dos filhos, ter uma vida digna. E o trabalho, na sua mais variada forma, iniciar pelo trabalho doméstico, cuida do bem comum. E é a família que educa para o trabalho, com o exemplo dos pais. Os pais são exemplos, eu digo, para tudo, né? Mas no trabalho, mais ainda. Porque o pai tem o seu horário de saída, seu horário de chegada do trabalho, a mãe também. Eles têm suas atividades e seus trabalhos domésticos. E tudo isso os filhos vão observando, vão gravando, né, no seu interior isso também. Por isso é importante não cair num trabalho excessivo, nem numa ociosidade, né? O equilíbrio é essencial em tudo, né? E aqui mais ainda, porque como tem que se ter tempo para a festa, mas também tem que ter tempo para o trabalho. Sem adentrar no labor de cada um, mas também focando naquilo que de trabalho as crianças podem fazer. É interessante que desde pequena também a criança comece a ter o seu espaço de trabalho, né? Claro que adaptado a cada idade, né? Mas a criança pode tirar o lixinho do banheiro, pode já dobrar suas roupas, né? Como eu falei, adaptado tudo à idade de cada criança. Mas ela pode ir tendo essas pequenas responsabilidades, lavar a louça, molhar as flores do jardim ou a horta, guardar seus brinquedos, arrumar a sua cama,
arrumar o seu quarto, arrumar a gaveta. Isso tudo também vai dando a dimensão de responsabilidade para a criança e ao mesmo tempo que ela se sinta útil nas atividades que a casa também proporciona. E a terceira dimensão tratada pelo Papa Francisco refere-se à oração. Na família também deve-se ter espaço para a oração. Você tem um espaço aí na sua rotina familiar para a oração? É bom pensar nisso também, porque nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Então, se uma área da nossa vida não vai bem, acaba afetando as outras. Precisamos conseguir um equilíbrio em todas essas áreas. Por exemplo, se eu tenho uma doença, se eu tenho um problema de saúde, isso vai afetar o meu psicológico, vai afetar às vezes o meu relacionamento com os outros. Se é uma doença contagiosa ou até mesmo porque eu não quero estar próximo aos outros que venham perguntar sobre o assunto, vai afetar o meu humor, vai afetar também o meu lado espiritual. Se eu tive uma briga, uma discussão com meu esposo, uma briga no trabalho, isso também pode afetar o meu organismo, porque às vezes eu somatizo e acaba dando uma dor de cabeça, uma dor no estômago. Também afeta o meu emocional, porque eu me irrito, eu fico triste, ou irritado, ou choro, ou fico frustrado. Acaba também afetando o meu lado espiritual. Então, todas essas áreas são importantes a gente ter em equilíbrio. E também observar não somente a nós, mas a daqueles que convivem conosco também, como é que tá. E daí, falando assim em oração, às vezes a gente se ouve muito falar assim, não tenho tempo para rezar, gostaria de rezar mais, mas não consigo. E acaba criando aquela falta de paz, aquela inquietude, né? Santo Agostinho diz para Deus bem assim, que é uma frase de Santo Agostinho: fizeste-nos para ti e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Um coração habitado pelo amor a Deus, pelo afeto a Deus, torna em oração até um pensamento sem palavras, ou uma invocação diante de uma imagem sagrada, ou um beijo a uma igreja. O Papa Francisco, vou ler agora na íntegra, diz bem assim: o tempo da família, como se sabe, é complicado e movimentado, ocupado e preocupado. É sempre pouco, nunca é suficiente. Há muitas coisas para fazer. Quem tem uma família logo aprende a resolver uma equação que nem os grandes matemáticos sabem solucionar. Em 24 horas fazem caber o dobro. Há mães e pais que poderiam ganhar o Nobel por esta razão. De 24 horas fazem 48. Não sei como fazem, mas movimentam-se e fazem-no. Há muito trabalho em família. O espírito da oração restitui o tempo a Deus, sai da obsessão de uma vida a qual sempre falta o tempo, reencontra a paz das coisas necessárias e descobre a alegria de dons inesperados. A oração brota da escuta atenta a Jesus. E isso pode se fazer através da oração da liturgia do dia, a oração através da leitura, da palavra de Deus, a oração quando os filhos vão dormir, Você faz aquela oração com eles, Reza o Santo Anjo, Pai Nosso, Ave Maria, agradece pelo dia, pelo que foi feito durante o dia, pelo aquilo que foi conquistado, por aquilo que também não deu certo durante o dia, mas ter esse hábito também com eles. A oração antes das refeições, o agradecimento pelo alimento de cada dia, por aquilo que Deus providenciou que estava sobre a mesa. A reza do terço,
também a oração, vamos dizer, pela intenção do coração, né? Por alguma dificuldade que você está passando, por algum desafio, por às vezes alguém da família que está com problema de saúde, mas também temos que pensar que a oração ela deve brotar do nosso coração, da nossa vivência, né? E deve ser um diálogo com Deus, né? Deve ser você comentar aquilo que você está passando, que seja um agradecimento, que seja um pedir algo, mas também esse momento de escutar, né? Ele falar ao seu coração, né? Ele também dar a resposta, né? E de você se permitir ter esse tempo também para escutá-lo. Outras dicas que talvez você já ouviu, mas eu ressalto aqui porque traz uma qualidade de vida, né, para a família. Alimentação saudável. Então, ingerir frutas, verduras, grãos, carnes magras, né? Que vão auxiliar não somente no bem-estar do nosso corpo, mas também na nossa qualidade de vida no geral. Evitar refrigerantes, sal, muitos doces, alimentos processados, refinados, açúcar, né? Carnes muito gordurosas, alimentos muito gordurosos. Uma alimentação saudável ajudará não somente no funcionamento correto do seu organismo, por exemplo, do seu coração, do seu rim, do seu fígado, do seu estômago, mas também ele auxiliará no seu bem-estar psicológico, emocional e também garanto que no espiritual. A outra dica a ser dada é dormir bem. Ter um sono de qualidade também é benéfico para a saúde. Uma noite mal dormida pode afetar vários sistemas do nosso corpo e isso acaba deixando você no outro dia não somente sonolento, mas sem concentração, cansado e também acaba afetando o seu humor. É durante também o sono que produzimos hormônios importantes, como por exemplo o hormônio do crescimento. Devemos também buscar analisar o nosso ritmo. Quantas horas é necessário para eu dormir? Se eu me adapto melhor dormindo cedo e acordando mais cedo, ou dormindo um pouco mais tarde e acordando um pouco mais tarde, mas observar quantas horas de sono é bom para mim, como eu me acordo, né? Se eu estou bem disposta ou não, se eu acordo mal-humorado ou não. Isso também vai dizendo como que é a minha noite de sono, como está sendo esse meu sono, agitado, não. Então isso também é importante de analisar, principalmente as mães também analisarem os filhos quanto a isso. A última dica a ser passada é praticar exercícios físicos, ter uma atividade física. E eu vou estar lendo aqui para vocês alguns benefícios, né, dos muitos que há, que auxiliam no nosso corpo, no nosso bem-estar no geral. Então, a atividade física auxilia e melhora o condicionamento nosso, nos faz sair de um sedentarismo, que muitas vezes pelo comodismo acabamos ficando sedentários, controla a pressão arterial, diminui o risco de diabetes e infarto. A atividade física auxilia muito no nosso sistema cardiovascular, eleva a imunidade, contribui para a postura, para que tenhamos uma postura reta, evita o ganho de peso, o combate ao estresse, causa uma sensação de bem-estar, porque a atividade física
auxilia na liberação de alguns hormônios, por exemplo, a adrenalina, que ajuda a nos manter alerta, aumenta a frequência cardíaca e acelera a queima de calorias. Também a endorfina é liberada durante a prática de exercícios físicos e ela auxilia no alívio das dores, a diminuir a ansiedade e também a serotonina, que ajuda na estabilidade emocional e no humor. É importante você escolher o exercício físico que mais se identifica com você, que você mais se sente bem em fazê-lo. Pode ser caminhada, pode ser natação, ciclismo, futebol, vôlei, academia no sentido de musculação, crossfit, dança, pilates, não importa a modalidade, importa a frequência que você faz. Essas foram algumas dicas a serem passadas e por fim quero ler uma frase do Papa Francisco que fala um pouco sobre a função da família e também dessa célula no meio da sociedade. Ele diz assim, é incalculável a força, a carga de humanidade presente numa família. A ajuda mútua, o acompanhamento educativo, as relações que crescem com o crescimento das pessoas, a partilha das alegrias e das dificuldades. As famílias constituem o primeiro lugar onde nos formamos como pessoas e, ao mesmo tempo, são os tijolos para a construção da sociedade. Agradeço a sua participação aqui no Congresso das Famílias e já deixo o meu convite para o próximo ano você ficar ligadinho aí e participar também. Obrigada!